Agora, deputada Luísa, queria que a gente falasse inicialmente sobre a aprovação da lei antifacção, que é uma lei importante e que o Congresso conseguiu agora aprovar. Que você só falasse um pouquinho da importância e quem efetivamente essa lei alcança. Jorge, esse é um dos projetos mais importantes aprovados nos últimos tempos com relação à segurança pública. Projeto que foi extremamente debatido, ele foi relatado por um dos maiores profissionais da área de segurança pública desse país, que é o deputado Guilherme Derrite, um amigo meu pessoal, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e que debateu isso com uma profundidade muito grande com todos os operadores de segurança pública do Brasil, Judiciário, Ministério Público, as forças policiais, e entregou à sociedade, à Câmara, o Congresso Nacional, a Câmara e Senado, entregaram à sociedade um projeto efetivamente duro no combate às organizações criminosas, que era um instrumento que faltava ao nosso Brasil. Havia uma grande sensação de impunidade e falta de instrumentos efetivos para combater o crime organizado, e em função disso, nos últimos 30 anos, o crime organizado avançou tanto no país, e avançou em todas as esferas, permeando inclusive setores públicos, Judiciário, Ministério Público, dos setores policiais. Então, nós estamos entregando à sociedade um instrumento positivo, duro, de combate a essas organizações criminosas, que vai, com certeza, minimizar o grande impacto hoje do crime organizado no Brasil. Qual o ganho para a segurança pública nesse aspecto? Como é que a gente pode entender para o cidadão comum que vai melhorar esse combate ao crime organizado? Olha, em vários setores. Primeiro, na instrumentalização e operacionalização das nossas polícias. E o ponto que eu acho mais importante, que é encerrar aquele ciclo da impunidade. No Brasil, cometer crime é um custo-benefício muito bom. Se você pegar hoje um criminoso condenado a 15 anos no Brasil, ele cumpre 1/6 dessa pena, independente do crime que ele cometer. Então, assim, esse instrumento que é o projeto antifacção, ele endurece o cumprimento das penas e, mais do que isso, ele faz com que o preso cumpra a pena efetivamente. Se alguém for condenado a 40 anos de prisão, ele vai cumprir no mínimo 85% dessa pena. Hoje ele cumpre 1/6. E as penas aumentaram sobremaneira, principalmente para aqueles crimes vinculados às facções criminosas. Vai dar instrumentos mais poderosos à polícia para atuar na área de inteligência, na área organizacional, na área de recursos também. Então eu acho que é um projeto muito amplo que atinge todos os setores de segurança pública e dá, sem dúvida nenhuma, às forças policiais e à sociedade brasileira um alento com relação ao combate ao crime organizado. Porque, de repente, eu não sei se esse é o sentimento, deputado, que a gente percebe que no dia a dia, essa questão de faccionado, matar faccionado, isso não é de agora, já havia um certo tempo. Mas, antigamente, essa guerra ficava apenas entre eles. E, muitas das vezes, a gente até tinha um pensamento, eles estão se matando, deixa acontecer. Só que hoje a gente está vendo como foi dentro de escolas, estão indo dentro de escolas fazer acerto de contas, muitas das vezes. E aí a sociedade começa a ser atingida. Então, hoje, eu diria, no sentimento, no dia a dia que o senhor tem contato, o principal anseio da população é um combate à violência? Olha, em todas as pesquisas feitas, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, e eu tenho acompanhado isso no Congresso Nacional, o ponto que mais incomoda o cidadão brasileiro, já vem há muito tempo crescendo nessa questão, mas hoje, todas as pesquisas feitas a nível nacional, o ponto que mais incomoda o cidadão brasileiro é a falta de segurança pública. Ela tomou uma dimensão no Brasil assustadora, principalmente, Jorge, porque ela hoje permeia todos os setores da sociedade. Antigamente, o crime ficava, como você disse, muito restrito às áreas de menor poder aquisitivo, e muitas vezes, estão se matando bandido, mas isso hoje tomou uma dimensão, como você disse, às vezes no combate entre facções criminosas, muitos inocentes perdem a vida. Isso. E o pior que isso, quando uma facção criminosa toma posse de um território, e isso no Brasil hoje é uma realidade, Rio de Janeiro é um exemplo claro disso, uma grande parte da população de pessoas de bem que moram lá viram reféns do crime organizado. E isso tomou uma dimensão no Brasil assustadora. O Rio de Janeiro é isso. Rio de Janeiro nós temos hoje 63% da população do estado do Rio de Janeiro que está subordinada ao crime organizado, seja a milícia ou seja os traficantes. E isso chegou num momento no Brasil que a gente precisa parar e repensar o país com relação a isso. Eu acho que o Congresso começa a dar uma resposta. Nós temos culpa no nosso sistema policial, nós temos culpa no Poder Judiciário, Ministério Público, todos nós temos responsabilidade sobre isso. E o Congresso também, que passou muito tempo de costas para esse assunto. Eu acompanho política há muito tempo. Os últimos 6 candidatos à presidência que disputaram a presidência da República sempre colocaram segurança pública como uma prioridade. E nenhum deles tratou como prioridade. E eu digo isso com muita legitimidade. Fui líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal e era um presidente que também propõe
propunha e dizia que prioridade era a segurança pública e não tratou como prioridade. Por isso o Brasil chegou no ponto que chegou. E hoje a sociedade não aceita mais isso. O grau de impunidade, o grau de poder que as organizações criminosas atingiram no nosso Brasil precisa ser freado. Nós estamos vendo no México hoje uma questão que o Brasil está se aproximando disso, né? Nós temos hoje áreas do Brasil, do território brasileiro, e não é só no Rio de Janeiro, não, no Ceará, na Bahia, no Amazonas, onde o crime organizado domina territórios grandes da população brasileira, e inclusive com um poder muito grande sobre essa população brasileira. Hoje o tráfico de droga representa menos de 20% da arrecadação das organizações criminosas. Hoje a internet, a venda de gás, a extorsão, a venda de lotes, a invasão. Então, assim, eles tomaram uma dimensão... empresa de ônibus, né? Combustível, empresa de ônibus. Então, assim, é preciso que o Brasil entenda que precisa tomar uma posição, uma decisão dura com relação a isso. E o Congresso começou a se mexer. O projeto antifacção é um grande avanço, não é nenhuma bala de prata, não vai resolver todos os problemas, mas é um grande passo no sentido de combater essas organizações criminosas. A PEC da Segurança Pública, que nós vamos votar quarta-feira. Eu ia perguntar isso agora. Como é que está a PEC da Segurança? Como é que está essa tramitação? Olha, foi um assunto extremamente debatido. Nós tivemos mais de 42 audiências públicas, 3 seminários, ouvimos 122 especialistas em segurança pública e estamos entregando um texto constitucional, porque o projeto antifacção é uma lei ordinária. Ela tem um poder grande, mas é uma lei ordinária. Nós estamos tratando agora da Constituição. Nós estamos constitucionalizando preceitos da segurança pública muito importantes. Primeiro, com relação à garantia de recursos. Fazer segurança é caro. Né? Nós fizemos um estudo que nos últimos 8 anos, mais de 60% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública foram contingenciados. Então já é pouco recurso e, além disso, ele é contingenciado. Então, o que é que nós estamos fazendo? Aportando linhas de financiamento ao Fundo Nacional de Segurança Pública, que vai passar de 2 bilhões no primeiro ano para 6 bilhões e proibindo o contingenciamento. Então, resolvemos um primeiro problema, que é a questão do financiamento. Vamos arrumar linhas de financiamento, como as BEDs, para aportar mais recursos no Fundo de Segurança Pública. Outra coisa, nós estamos, na linha do projeto antifacção, endurecendo de forma dura o cumprimento das penas. Nós estamos proibindo uma coisa que é grave, que os Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, edite regulações com relação ao cumprimento de penas. Para você ver o absurdo, o CNJ tem um provimento, uma determinação, que proíbe a polícia de abordar um preso que esteja na rua com tornozeleira eletrônica. Só quem pode fazer isso é a polícia penal, que não tem efetivo para isso, não tem condição. Então, se um policial se deparar na rua... Não tem para dentro do sistema carcerário, imagina. Com um faccionado de tornozeleira eletrônica numa área de tráfico de drogas, a polícia não pode fazer essa abordagem, porque se fizer, responde por crime de... E existe hoje uma determinação do CNJ nesse sentido. Então, nós estamos proibindo que se emitam regulações. Quem tem competência para isso é o Congresso Nacional. Né? Então é outro ponto importante. Cumprimento das penas, aumento de cumprimento de penas, endurecimento das penas. Então, assim, nós vamos colocar na Constituição conceitos duros no combate ao crime. E é preciso que se faça isso. O crime tomou uma dimensão no nosso país que está insuportável. O que a gente vê no Rio de Janeiro, que é o exemplo mais claro, está se refletindo para vários estados da federação, como Bahia, Ceará, no Amazonas, e o Maranhão não está longe disso. Graças a Deus nós não chegamos ao nível da violência do Rio de Janeiro, nem da Bahia, nem do Ceará, mas nós temos setores, municípios do interior do Maranhão, que já estão vivendo esse clima de que os comerciantes são coagidos a pagar proteção, que os prefeitos são coagidos a tirar sistemas de monitoramento da cidade, porque o crime organizado exige isso. Não se fala sobre isso, mas isso está acontecendo aqui no Maranhão. Então, nós estamos trabalhando agora para correr atrás do prejuízo. Nós perdemos muito tempo no combate a essas facções e elas cresceram muito no país. Mas ainda é tempo da gente recuperar o Brasil e dar à população brasileira uma sensação de segurança que ela almeja há muitos anos. E essa votação? Porque a gente, infelizmente, tudo no Congresso tem ficado direita e esquerda. E, às vezes, um projeto da direita é bom, mas a esquerda não vota porque é da direita. E, às vezes, o projeto da esquerda é bom e a direita não vota porque é da esquerda. Como é que está essa votação? Olha, como eu disse aqui, outra vez que eu estive aqui com você, Jorge, não tem um assunto que divida mais a direita e a esquerda do que a segurança pública. São visões muito antagônicas, né? A esquerda muito mais protecionista, garantista, achando que o criminoso, o traficante é uma vítima da sociedade, e o centro e a direita sempre achando que a punição, a repressão é a política mais eficaz. E eu sou dessa linha. Eu acho que essa questão de você romantizar o crime, dizer que são vítimas da sociedade, não é isso. Nós temos 98% das pessoas que vivem em comunidades carentes, que são pessoas de bem, trabalhadoras, e 2, 3% que são criminosos. Então, não é o meio, não é a sociedade que faz isso, né? Então, e essa discussão também contaminou a PEC, né? Mas nós conseguimos convencer tanto a direita, que tinha uma resistência a votar a PEC, porque tinha sido uma iniciativa do governo Lula, mesmo que tardiamente tomou iniciativa, e a esquerda,
reclamando porque queria que o projeto que chegou ao Congresso fosse o projeto que fosse votado, e que era muito ruim, era uma carta de intenções, né? Então, assim, o que tinha de importante no projeto do governo, na PEC, era constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública, só isso, né? Então, nós pegamos desse limão e fizemos uma limonada. Fizemos uma discussão muito ampla, um debate muito profícuo, com todos os setores da sociedade que militam na área de segurança pública, e estamos entregando à sociedade. Não é um projeto, como eu te disse, que vai resolver de imediato todos os problemas de segurança, mas vai dar um norte. Desculpa, vai ser uma bússola, um farol, para que a gente comece a combater essa violência no Brasil de forma mais efetiva e com instrumentos mais poderosos. Eu marquei a reunião, nós tínhamos previsto votar na semana passada, e eu discuti com todos os líderes, junto com o Leto Mendonça Filho. Estamos fazendo o projeto a 2 mãos, né, a 4 mãos, e amadurecemos o projeto, levamos para todos os partidos. Saúde em boas mãos. 9h47. Diagnóstico por imagem, alta precisão. Diagnose é a melhor solução. Mais de 30 anos sempre em evolução. Em ressonância magnética é a melhor do Maranhão. Exame diagnóstico por imagem é na Diagnose. Tem credibilidade comprovada, é a Diagnose. Tecnologia, atendimento humanizado para te receber. Vem pra Diagnose. Rua do Passeio 437, 3232-4348. Assembleia em 1 minuto. A Assembleia Legislativa do Maranhão instalou a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana e a presidente do Parlamento Estadual, Iracema Vale, destacou a importância da iniciativa. As pautas dos princípios e as pautas sociais interessam muito também à Assembleia Legislativa, né? Ao povo do Maranhão. Então é uma frente criada pela deputada Helena, que a gente agradece a iniciativa e vamos sim apoiar no que nos for cabível. A deputada doutora Helena do ELIB, autora da proposta, ressaltou a finalidade da frente parlamentar que vai presidir. Vai ser fundamental para que a gente discute todas as pautas católicas de uma forma uniforme, na unidade, como a igreja, como a doutrina social nos orienta, e trazer também políticas públicas que fortaleçam a Igreja Católica para esta Assembleia. Marina Souza com mais uma Assembleia em 1 minuto e até a próxima. Universidade Selma. Decida, comece, faça o seu futuro, informa a temperatura. 26 graus. Nova mensagem do seu futuro. Inscreva-se no seletivo Universidade Selma. Você pode fazer biomedicina, a melhor avaliação do Maranhão, ou odontologia, com infraestrutura moderna e aulas práticas em Fresh Frozen. Ah, tá pensando em fazer direito? Aprenda com professores reconhecidos e aproveite o novo Juris Lab. Pronto, escolha o curso, porque a universidade você já sabe qual é. Seletivo Universidade Selma. Visualize, responda, faça seu futuro. Jorge Aragão. 9h49, estou conversando com o deputado federal Aloysio Mendes. Deputado, tem um outro assunto que também envolve a segurança, que eu sei que é muito difícil esse crime, mas o senhor está relatando um projeto que é interessante até, essa questão do feminicídio, é o projeto 3874-2023, que proíbe armas para quem já responde por violência contra a mulher. Acho que qualquer coisa que a gente possa fazer no sentido de melhorar isso, né, garantir mais segurança para a mulher, é válido, e esse é um interessante projeto, né? Jorge, é importantíssimo esse projeto, é mais um projeto que a gente está aprovando, que eu estou relatando na Comissão de Segurança Pública. Na verdade, já relatei, já foi aprovado na comissão, e nós fizemos ontem um apelo ao presidente Hugo Mota, que como é um projeto que tem urgência, a gente leve ele direto ao plenário, não passará nem pela CCJ. Dada a urgência desse tema e a preocupação que a gente tem com esse aumento absurdo do crime de feminicídio. Anteontem mesmo eu vi um crime bárbaro de um CAC que tinha uma arma e que matou a mulher na frente dos filhos, né? E o projeto inicialmente ele previa que a gente não concedesse porte e registro aos autores de crimes de feminicídio, aliás, as pessoas vítimas oriundas de medidas protetivas. Eu aperfeiçoei o projeto não só de não permitir a concessão do porte do registro, mas daqueles que tiverem porte e registro tenham ele caçado e a arma recolhida. Perfeito. Porque não adianta você proibir aquele que está procurando um porte e um registro e que é objeto de medida protetiva, e se aquele que já tem a arma, e os casos que têm acontecido, 29% das mulheres mortas
por feminicídio de forma covarde são fruto de pessoas que têm posse autorizada de arma. Então, é impossível a gente permanecer com essa concessão para pessoas que já são objeto de medidas protetivas possuindo arma. Então, o meu projeto, ele prevê não só o cancelamento do registro e da posse da arma, do porte, se for o caso, mas mais do que isso, que caso no do Exército, dos CACs e no caso de porte de armas da Polícia Federal, que essa arma seja recolhida e seja cancelado o porte ou registro. É mais um instrumento para a gente fazer frente a esse absurdo que nós temos visto no Brasil, que é o aumento do crime de feminicídio. Eu também tenho um projeto de minha autoria que foi aprovado já, que determina a colocação de tornozeleira eletrônica nos autores de vítimas de violência contra a mulher, aqueles que forem objeto de medidas protetivas. Infelizmente, o Senado alterou o meu projeto, mas ele vai voltar para a Câmara, porque a minha era a obrigatoriedade da colocação. Perfeito. O Senado colocou como facultativo a autoridade. Então, assim, tem que ser obrigatório. Não pode ser facultado ao juiz, ao promotor, ou à autoridade policial. Tem que ser obrigatório. E mais do que isso, um sistema que avise a vítima se aquele homem objeto de medida protetiva se aproximar dela, que ela seja avisada por um sistema de dispositivo eletrônico, que hoje é fácil, né? A gente fez uma pesquisa sobre isso. Então, tudo que vier a contribuir com esse combate ao feminicídio é válido e é importante, e nós temos que priorizar. O Brasil está enfrentando uma onda absurda dos crimes de feminicídio. Nós temos uma das leis mais poderosas do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Temos vários outros instrumentos, mas isso ainda não conseguiu frear esse aumento absurdo dos crimes de feminicídios. E esse projeto é mais um nesse sentido, porque nós fizemos a pesquisa nos últimos 4 anos e ficamos absurdamente impressionados que 28% das mulheres mortas pelos homens, por esses criminosos, foram vítimas de armas legalmente adquiridas de pessoas que possuem o porte de arma. Então o projeto vem nesse sentido também, João. Agora, deputada Luiz, também essa semana teve um apelo muito grande, até por um caso que aconteceu lá em Minas Gerais, uma decisão absurda que já foi revertida devido à pressão, inclusive da própria Câmara, da imprensa, enfim. E o senhor tem levantado muita questão da bandeira, falando, inclusive, isso lá na Câmara, de exploração sexual contra criança, em especial tolerância zero. O que pode ser feito nesse sentido, que a gente também tem visto isso, infelizmente, acontecer com uma certa frequência? Jorge, eu sou profissional da área de segurança pública há 36 anos, eu sou da Polícia Federal há 36 anos. Já atuei em todas as áreas da Polícia Federal, nas mais diversas, crime organizado, combate ao narcotráfico, mas nada me impactou mais na minha vida profissional quando eu atuei na área dessa questão da pedofilia. Você se depara com coisas que você não acredita que sejam possíveis, né? Não tem profissional da área de segurança pública, por mais duro, por mais firme que seja, que não se impacte de maneira muito... E eu tenho colegas que, inclusive, tiveram afastamento psicológico por atuarem nessa área. São coisas bárbaras, horrorosas e, assim, medonhas que a gente se depara. E isso também tem crescido, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente com o advento da internet, das redes sociais. Eu tenho um projeto muito importante também, que foi aprovado, um projeto de minha autoria, que é o Cadastro Nacional de Pedófilos, né? Isso existe em todo o mundo, e eu enfrentei uma resistência grande de alguns setores da Câmara dos Deputados, absurdamente, dizendo que a gente expôs as pessoas. Um pedófilo não pode ser escondido. Quer dizer, o projeto prevê o seguinte: não só o Cadastro Nacional, mas a proibição de que essas pessoas morem próximos às escolas e áreas de circulação de crianças, e infelizmente ainda tem setores que resistem a isso, né? Eu aprovei também um projeto da minha autoria, que é contra os pedófilos e os estupradores, da castração química, né? E assim, também existem setores da sociedade que ainda resistem a isso. Nós não podemos mais tergiversar e ser condescendentes com esse tipo de crime, principalmente os crimes de pedofilia. Esse exemplo do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça lá, é uma coisa absurda. Como é que 2 desembargadores entendem que uma criança de 12 anos, por viver maritalmente com um traficante, homicida, ela pode ficar lá porque existe uma condescendência da família? Quer dizer, isso são coisas absurdas. O Brasil não pode mais conviver com isso, Jorge. E graças a Deus, pela pressão popular do Congresso Nacional e do CNJ, esse desembargador, inclusive, se descobriu que ele tinha histórico de pedófilo, né? E não podia ser diferente, porque alguém que toma uma decisão dessa não tem que ser diferente. Então, o Brasil precisa botar às claras esse tipo de coisa, esse tipo de crime. E era a 3ª ou 4ª decisão do Tribunal de Justiça de Minas nesse sentido. Então isso, graças a Deus, tornou público uma coisa absurda. Essa decisão foi revertida, mas nós precisamos punir essas pessoas que tomaram essa decisão para que sirva de exemplo. Tem que ser um efeito pedagógico, que quem caminhar por esse caso de
promover, o patrocinar ou proteger pedófilo e abusador de criança, que tem uma pena duríssima, como é previsto agora na nossa PEC da Segurança Pública também, penas de quem abusar de crianças, ele vai cumprir integralmente a pena. Esse não vai ter direito a nem a 90%, 80%. Ele cumprirá 100% da pena que ele for condenado. Deputado Aloysio, esse ano é ano eleitoral, o senhor é presidente do Republicanos, como é que está a montagem do partido, de chapas para as eleições desse ano? Olha, eu sempre sou assim um craque em montagem de chapa, né? Eu lembro da eleição passada que diziam, olha, o Luiz vai ter muito voto, mas não vai conseguir fazer nominata, porque não sei o quê. Eu tinha um partido pequeno, eu era presidente do PSC, né? E nós fomos o 4º ou 5º maior partido em número de votos aqui para deputado federal. Eu tenho uma experiência grande nisso, gosto dessa ação, nem todo mundo gosta de fazer isso, é trabalhoso, é chato, é difícil, é chato, mas eu gosto disso, né? Nós estamos montando uma chapa extremamente competitiva, tanto para federal quanto para estadual. E digo aqui, sem medo de errar, que nós faremos pelo menos 2 deputados federais não republicanos. Estamos caminhando para talvez até mais 2, com certeza. E nós vamos fazer uma chapa de estadual, a mais competitiva já feita no estado. Nós vamos fazer entre 6 e 7 deputados estaduais, com certeza. Então, esse é um trabalho que tem sido feito já há algum tempo. Eu tenho tido uma colaboração e um apoio muito grande da presidente Iracema Vale, da Assembleia, que está organizando, inclusive, a chapa de estadual do nosso partido. E eu tenho recebido todos os dias apelos de todos os lados para que as pessoas querem, porque é uma chapa que está muito competitiva, muito boa, que as pessoas que querem ingressar, mas criou-se uma linha de corte na chapa, né? Quem tiver mais de 35 mil votos não entra, e tornou-se uma chapa muito competitiva e muito atrativa, né? Mas nós temos a convicção que o Republicano sairá dessa eleição, como saiu da eleição de prefeito, muito forte no estado do Maranhão. Nós saímos da eleição com 24 prefeitos eleitos, né? Eu tinha assumido há menos de um ano o partido, conseguimos organizar nesse tempo curto, fizemos 24 prefeitos, e vamos sair da chapa da eleição estadual com uma chapa muito forte de estadual e de federal. Como é que vai se posicionar o Republicanos aqui no estado? Bom, hoje nós estamos no governo Brandão, fazemos parte da base do governador Brandão. Esse time, esse grupo político tem um pré-candidato, que é o secretário Orlando Brandão, e nós estamos nesse time, né? Muito se especula se essa candidatura vai à frente ou se não vai, ou se pode haver mudança. Nós estamos hoje sob a orientação e sobre a determinação do governador Brandão, que é o chefe político desse grupo, né? E vamos seguir a sua orientação. Até esse momento a gente tem recebido sinais e indicativos de que o pré-candidato desse grupo é o secretário municipalista Orlando Brandão, que tem feito um grande trabalho pelo estado. Eu não conhecia o Orlando Brandão, conheci ele recentemente, fiz algumas viagens com ele e, digo assim, tinha até uma certa resistência, talvez pela pouca idade, pela falta de experiência, mas me surpreendeu muito positivamente. Extremamente preparado, extremamente simples, dedicado, uma pessoa de fácil acesso, extremamente carismático e que conhece o estado do Maranhão como poucos, e que me surpreendeu realmente, viu, Jorge? E assim, eu acredito que tem um grande potencial, tem mostrado isso por onde tem passado, e eu acredito que tem realmente um potencial de despontar muito brevemente como um candidato assim, muito forte para disputar o estado. Agora sim, nós ainda não sabemos contra quem, né? Existe ainda uma especulação, quem serão os candidatos. Eu acho que colocado de forma mais efetiva mesmo, nós só temos um candidato, que é o Laércio Bonfim. E esse diz que é candidato e não abre mão nem para um trem, né? E temos a expectativa e a indicação do governador Brandão que o candidato desse grupo será o secretário municipalista Orlando Brandão. Temos também a especulação sobre a possibilidade ou não do prefeito Eduardo Braide ser candidato, ainda não está muito claro. Eu estive aliado e parceiro do prefeito Eduardo Braide durante muitos anos, um grande gestor, tem feito um grande trabalho para nós, não podemos negar isso. Mas eu sempre o arguí, perguntei se ele tinha um projeto e tal, e ele nunca me disse que seria candidato, né? E até em função disso, eu recebi um convite e aceitei do governador Carlos Brandão para integrar a base do governo dele. Então, assim, nós temos que primeiro definir quem serão os candidatos. Eu acho que o mês de março vai ser definitivo para isso, né? Quem serão os partidos que irão acompanhar o governador Brandão, quais serão os candidatos, e a partir de abril, acho que o quadro fica mais claro com relação à disputa para o governo do estado, para os cargos de senadores também estão em aberto essa disputa ainda. Eu acho que nunca houveram tantos candidatos a Senado como nós estamos vendo agora. Então, eu acho que nós vamos até o final de março, começo de abril, ter uma definição mais clara da política do estado. Só para finalizar, deputado, nacionalmente, como é que o senhor tem visto essa disputa? O Flávio Bolsonaro foi escolhido aí pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive já tem hoje uma segunda pesquisa que já aparece empate técnico entre ele e o atual presidente Lula. Como é que você tem visto a disputa nacionalmente? Olha, não só eu, como o meu partido, tínhamos uma preferência, que era o governador Tarcísio de São Paulo,
que entendíamos como um quadro muito qualificado, um gestor hoje que de excelência em São Paulo tem assim, surpreendido, né? Eu não, mas as pessoas com grande gestão que ele tem feito no estado de São Paulo, mesmo não sendo paulista, né? Hoje conhece São Paulo como poucos, e eu tinha assim uma preferência, o nosso partido, até porque ele é filiado do nosso partido, pela candidatura do governador Tarcísio. Parece que pelas conjunturas ele não será mais candidato. Eu estive até com ele na semana passada. Vai disputar a reeleição, né? Vai disputar a reeleição. Ele está muito novo e há outro momento para disputar isso, e ele não quer contrariar essa corrente majoritária dentro do PL, dentro do presidente Bolsonaro, a quem ele deve muita gratidão. Foi o presidente Bolsonaro que o elegeu governador de São Paulo. Ele não tem nenhuma subserviência, mas ele tem uma gratidão ao presidente Bolsonaro. Ele achou que, se o presidente escolheu o filho para competir, que seja o Flávio Bolsonaro. Eu tinha alguma preocupação e resistência à candidatura do Flávio, porque achava que ele tinha ainda, além da resistência natural que o nome Bolsonaro já traz, ele tinha a resistência pessoal dele. Mas tem me surpreendido com as pesquisas. Ele tem crescido muito e consistentemente, um pouco em função do movimento que tem sido feito, e um pouco pelo trabalho do presidente Lula, que tem trazido alguns problemas para o país. Então eu acho que é uma candidatura competitiva, as pesquisas estão dizendo isso. O Republicanos ainda não se posicionou, porque nós estamos esperando, parece que haverá um candidato também do PSD, o ex-governador Kassab tem dito que o PSD terá um candidato, ou o Ratinho, ou o Caiado, então essa discussão ainda está. Então o Republicanos está esperando essa decisão de quem serão os candidatos. Uma decisão que me parece já definida pelo presidente Marcos Pereira, que é o presidente do nosso partido, e eu estive com ele essa semana, inclusive, na presença levando o ex-prefeito de Balsas, Eric, para uma conversa, para se filiar ao Republicanos, e o presidente Marcos Pereira disse, na presença do Eric, do nosso vice-presidente Celso, que é o secretário de esporte, que só existe uma certeza no Republicanos hoje, que ele não caminhará com o Lula, não caminhará com o PT. E vamos definir ainda quem será o candidato que o Republicanos irá apoiar, entre um candidato de centro-direita, mas essa definição será tomada também até abril. Deputado federal Luiz Mendes, queria lhe agradecer ter vindo aqui conversar com a gente. Já boa sorte aí nesse ano também de 2026. Você vai buscar a sua reeleição. Muito obrigado, Jorge. É uma disputa dura. Eu digo assim, eu estou no meu 3º mandato, indo para o 4, se Deus quiser, mas assim, talvez se essa seja a eleição mais difícil que eu estou disputando. Hoje há uma polarização muito grande no Estado, uma fragmentação muito da classe política, mas nós estamos convictos de que o trabalho feito, o grande trabalho que a gente fez nos últimos 4 anos, na verdade nos últimos 12 anos, e a gente vem sempre numa votação ascendente, sai de 50 mil votos para 106, para 126, e mais importante, sempre na oposição, né? Hoje a gente pelo menos não tem um governador nos perseguindo, então fica mais fácil fazer uma eleição. Mas assim, estamos muito confiantes no trabalho, confiantes que esse bom trabalho será reconhecido, mas eleição é eleição, né? A gente só sabe o resultado depois do dia 4 de outubro, mas estamos muito confiantes e achamos que vamos para um projeto vitorioso mais uma vez. Conversei com o deputado federal Aloysio Mendes, presidente do Republicanos do Maranhão. 10h02 na capital do Maranhão. ZYR1